uma palavra pra você. Pego logo minha Bíblia, para aprender, totalmente para a escola dominical. Saúde a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos de novo, que bom ter você no meu canal para juntos nós estar aprendendo mais uma lição desse trimestre, onde nós estamos comentando sobre família, um projeto de Deus. É a lição de número 6. Desafios de ser famílias no dia de hoje. Professores, professoras, internautas, nós vamos estar, no decorrer dessa lição, vendo os desafios que estamos enfrentando em nossos dias e vamos entender como a família poderá continuar mudando esses resultados e servindo ao Senhor. A introdução ela diz o seguinte: essa lição o objetivo é mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa conforme a palavra de Deus nos dias de hoje. Então nós vamos ver que nós vamos estar estudando isso. Dificuldade em manter uma família estruturada por tudo que está acontecendo em nosso país. Então o comentador aqui ele diz que não é fácil viver em família, mas devemos lutar pelas nossas famílias. Isso é a pura realidade. O ponto 1, dentro do objetivo da lição, vamos estar mostrando os desafios da família na sociedade. Vamos para a aula. O ponto 1, os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. Por que o comentador está trazendo isso? Ele está falando das rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família, que é a família tradicional, e outras leis em andamento. Então o país está passando por um processo em que o comentador traz nesse primeiro ponto, professores e professoras, que não é fácil ser família diante das mudanças sociais e costumes e hábitos que estão acontecendo. O desenvolvimento das comunicações e o avanço da tecnologia nos trazem uma sensação de progresso, mas por outro lado, um lixo venenoso que aos poucos vai adentrando os lares e destruindo toda uma formação moral e ética em que se fundamentam os valores cristãos. Nós já estamos vendo muitas coisas acontecendo. Hoje tem igreja, professores e professoras para todos os gostos. Mas o bom é nós dizer aos nossos alunos que permaneça servindo ao Senhor com fidelidade, dentro do que diz a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O 1.1 diz assim: a mudança cultural pós-modernidade. A alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muito os pais de famílias cristãs. Vivemos preocupados. A cultura, ela se modifica de maneira constante no meio em que vivemos e de acordo com as relações sociais. Como eu disse, ela vai mudando. A cultura dentro das próprias igrejas também vai mudando, de maneira que possa atender aos gostos. Já estamos vivendo a hipermodernidade, com a ausência de valores e regras. Veja como nós estamos vivendo. Hoje tudo pode. Às vezes nós não podemos mais nem falar contra certas coisas que a igreja primitiva não aderia. Mas hoje o que nós fazemos? Nós temos que ter cuidado para não perder os
os membros para outra igreja que enlargueceu a porta. Então, as regras imprecisas, individualismo, mistura do real do imaginário virtual. Veja bem, hoje nós temos já a inteligência artificial. Você manda ela fazer uma redação para você, ela faz. Por que não dizer também que já tem mulheres artificiais? Se você entrar na internet, você vai ver um homem casando com uma boneca. E tem para todos os gostos. Tem aquela que reclama, tem aquela que não reclama. Então, o relativismo, tudo é relativo. Essa expressão que é perigosa. Mas nós servimos ao Senhor. Tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, desobedientes, ingratos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos vivendo isso, professores e professoras. Faz uma analogia com a igreja que nós vivemos hoje. Nós vivemos em tempos difíceis, mas muitas pessoas ingratas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Deus está cobrando isso. 1.2 diz assim: a interferência do poder público. As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. Está desestruturando a família, a lei desestrutura. É tanta coisa que está acontecendo que você não pode nem estar falando, senão você vai pegar um processo. Então, meus queridos, nós precisamos estar pedindo graça, mas que nós conservamos aquilo que aprendemos de Deus, custe o que custar. A lei da maioridade que impede os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos, porque eles precisam ser protegidos. Meus queridos, como uns marmanjão, uns homão que deles casam até com 16, 17 anos, estão aí agredindo, assaltando e não se pode fazer nada. Quer dizer, está corrompendo. O que diz a palavra de Deus. A lei da palmada, que impede os filhos de serem corrigidos e disciplinados pelos pais. Então, meus queridos, essas leis, por exemplo, estão tirando a autoridade do pai. Tem crianças que falam: opa, pai levanta a mão, menino, não estou mandando ninguém bater em ninguém, entenda isso. Mas o pai vai corrigir o filho e o filho diz: olha, eu chamo o conselho tutelar. Então, veja a dificuldade em que o comentador dessa escola está mostrando que as famílias estão tendo nos dias odiernos. A lei do trabalho infantil, que impede os filhos de ganhar gosto pelo trabalho. Não estamos falando de trabalho escravo. Olha, nós estamos vendo hoje, não estamos falando de trabalho escravo, mas eu aos 6 anos de idade já ia para a roça. E não me arrependi disso, porque eu aprendi a fazer alguma coisa. Hoje, até alcançar a maioridade, a criança não pode trabalhar, o adolescente, né? E aquele que é menor de idade. Então, é um monte de leis que pensam que está protegendo. Não, estamos criando pessoas fracas para desenvolver o seu futuro. Alguns conseguem avançar, não olham para a lei, vão ao trabalho, vão pesquisar na internet e buscar oportunidades. Mas nós temos muitos filhos com 16, 17 anos dormindo até mais tarde e não fazem nada porque a lei o protege. Então, fica difícil aí para desenvolver. Então, os pais podiam estar ensinando os filhos. Aqui na cidade mesmo tem uma história de um senhor que ele contou que ele deu para uns garotos vender picolé. E aí o conselho tutelar foi lá e pegou ele de jeito. E aí, segundo ele, o conselho mandou chamar a mãe. Lá quando estava conversando, a mãe saiu para ir embora e deixou os 2 filhos. E os meninos, vocês cuidam deles, porque eles estão me ajudando. E eu não tenho renda nenhuma, e eles estão comprando os materiais de escola deles, então agora fica para vocês aí. Foi embora e deixou os filhos lá no conselho tutelar. Não estou pregando contra, é muito importante esses conselhos. Eu só estou dizendo que
Muitas vezes os filhos querem fazer alguma coisa, mas a lei não deixa. Eu estou falando do que está dizendo o comentador. A dificuldade que é para criar uma família no dia de hoje. O aborto de forma criminosa e indiscriminada está sendo legalizado. A sacralidade da família sendo banalizada e depravada por meio de uniões e estilos de vida que desagrada a Deus. Nós estamos vivendo estas coisas. Quando não seguimos ou infringimos as ordenanças bíblicas, o resultado é desastroso. Quando o certo passa a ser errado, é o que nós estamos vivendo hoje. O positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral, o justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso, ou vice-versa, em todos os sentidos. Então, estamos dentro de uma cultura que está trocando a realidade das coisas. A inversão de valor dentro das famílias. O que era proibido entre casal está sendo liberado. O que se gosta tomou o espaço do certo. O que não era lícito ao cristão, principalmente na área da sexualidade, tem sido ensinado por muitos escritores evangélicos e palestrantes inescrupulosos dentro da igreja. Nós estamos vendo as pessoas vão dar uma palestra e, irmãos, sai cada coisa. E o comentador vem alertando sobre isso. Ensine sobre a Bíblia. Ensina aquilo que a Bíblia fala. Cuidado com o linguajar, que aí você passa a encaixar aí de palestrante inescrupuloso. A inversão de valores passa pela troca de papéis dos casais, em nome dos famosos direitos iguais. O homem desempenhar o papel da mulher e a mulher passa a ser a provedora do lar. É assim que está acontecendo. A submissão da mulher é estar debaixo da missão do homem. E quando o homem, ao relato nas suas responsabilidades, então a mulher vai tomando espaço, assumindo disfarçadamente a liderar a família. É isso, muitas mulheres já são elas que lideram a família, porque o homem também não está ocupando o seu espaço, vendo estas coisas. Antes de entrar no segundo ponto da lição, quero mandar um grande abraço para Vera Lúcia Martins Arantes. Ela diz: glória a Deus, é uma bênção essa aula. Obrigado, Vera. Noemi Biásio, ela disse: aula abençoada. Laurita Pereira, obrigado, irmã Laurita, pela participação. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás. A paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe, você e toda a sua família. Obrigado, presbítero Mateus Ferreira. Grande abraço para o pastor Wagner Gomes, de Glória de Dourados, onde estarei no próximo dia 9, palestrando sobre casamento, uma construção permanente. Noite dos casais ali. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus estaremos aí. O ponto 2 dentro do objetivo diz assim: diagnosticar os problemas que afetam o lar. Vamos para o diagnóstico. 2. Os problemas que surgem dentro do lar. Normalmente jogamos a culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório também. O individualismo, casais andando só, separados, casados querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes, por qualquer conflito, alguns vivendo até em tetos diferentes. É isso que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que ajuntou. Você casa não é para viver um numa casa, outro noutra casa. Não é para dormir num quarto, outro no outro quarto. É para vocês dormirem juntos. Vocês passou a ser uma só pessoa. Mas agora andam separados. Uns casou, mas agora quer ver vida de solteiro. Dormem em quartos diferentes. E até em residências diferentes. Cada um tem a sua residência. Então a disciplina familiar entrega a terceiros, deixando muito a desejar. A falta de planejamento financeiro, causando dissensões na família, que é muito importante que a família também tenha planejamento financeiro. 2 e 1, a falta de disciplina familiar.
Disciplina se refere à obediência aos preceitos e às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem. Estão confundindo a autoridade com a amizade. Está faltando ensinamento, falando normas ou a cobrança das normas. A disciplina começa com o casal atendendo os deveres conjugais. Mulher atenda seu marido, marido atenda sua mulher. Um tem poder no corpo do outro. A família atendendo os deveres de pais e filhos. Antes de ser amigo dos filhos, você precisa ser amigo, mas deve ser primeiro ser pai. E não anular a responsabilidade que você tem de cuidar, de zelar e de educar os seus filhos. A disciplina e educação dos filhos não pode ser transferida para a igreja ou para a escola. Estão fazendo isso. Os filhos chegam na igreja, os diáconos que tem que estar ali se virando, as irmãs que trabalham ali se virando para tentar se organizar, porque os filhos não são disciplinados na sua casa, ou então os professores nas escolas têm grande problema. O 2.2 diz assim: o choque de geração entre pais e filhos. O que era, não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos e arcaicos. Os pais não entendem os filhos. Uma geração tem que entender e respeitar a outra. Os filhos não aceitam não. Não adianta proibir. Desde criança eles querem uma coisa, você tem que dar. Mesmo que você não possa, você tem que fazer sacrifício e dar, porque eles não aceitam não. Há falta de comunicação, ausência de diálogo entre pais e filhos. Pais para lá, filhos para cá, cada um se vira. Está errado. A família é responsável pelos seus filhos. Em muitos lares, os filhos que estão influenciando os pais chegam a dar ordem para os pais. É dessa forma que está acontecendo. O 2.3 diz assim: a má gestão financeira na família. Um dos maiores desafios para casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. O casamento vai mal porque falta a administração financeira no casamento. Na minha palestra Casamento, uma construção permanente, eu falo rapidamente sobre a administração financeira, porque casal que ganha, que gasta mais do que ganha, nunca vai ser feliz. Nunca se deve gastar mais do que se ganha. É necessário fazer um orçamento mensal, colocar por prioridade o que é essencial. Tem que ver o que é desejo e necessidade. Você vai comprar talvez uma televisão. Como está o seu orçamento? Televisão é desejo. Você precisa comprar alimento para você e seus filhos. Necessidade, civil, necessidade. Agora o que é desejo? Tem que colocar, ver se cabe no orçamento. Eu vou estar falando sobre isso lá em Glória de Dourados, onde estarei ministrando a palestra Casamento, uma construção permanente. Então o orçamento é uma ferramenta de planejamento para acompanhar as entradas e saídas de caixa. Você tem entrada, você tem que colocar ali uma quantia, se você pode, porque tem vezes que o orçamento é a conta para o alimento, que é a necessidade, não é desejo. Então, se você vê que o orçamento está apertado, compre um bem de cada vez. Se dá para comprar algo que você deseja. Não estou dizendo que você não pode, mas você tem que se organizar. Evite o consumismo, mesmo que haja dinheiro disponível, você tem que cuidar. Então o diálogo entre o casal na área das finanças é de suma importância para a harmonia do casamento. Muitos casamentos estão se desfazendo, por quê? Por causa que a gastação. Dentro do ponto 3, vou explicar como lidar com os problemas familiares. 3 diz assim: a consequência do casal diante dos desafios. Antes, a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação. Agora alcança o seio da igreja, com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e abolição conservadora. Quer dizer, tudo pode. O comentador, professores, professoras,
ele está trazendo aqui o seguinte: antes, a cultura anticristã vinha lá de fora, agora vem daqui de dentro. Tudo pode. Nós encontramos irmãs nas praias de biquíni. E encontramos irmãos com shortinhos, né? Shortinho de banhos, que fica aquele pacote. E está tudo bem, está liberado. Então, a anticultura agora está saindo de dentro de nós, que é aquele que diz, liberou geral. Tudo pode. Então, a liberdade total em nome do amor e da graça e da misericórdia. Então, em nome do amor, nós temos que amar. Deixa assim, tem que ser assim. É aí que, trocando as verdades de Deus e amando mais os prazeres mundanos do que amar a Deus. O 3:1 diz assim: o divórcio por incompatibilidade de gênero. Olha isso, meus queridos. Quem disse que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades para que o relacionamento dê certo? Agora não, agora precisa olhar. Eu até faço sexo com meu esposo, mas a gente discute muito, a gente tem incompatibilidade, então a gente vai separar. Então, se todas as incompatibilidades de gêneros levassem ao divórcio, não teria mais ninguém casado. A compreensão do ponto de vista de um e do outro é o papel fundamental. Compreender-se e acertar. São duas pessoas diferentes que se tornaram uma. As diferenças dão o colorido e a diversidade ao sabor. As diferenças são oportunidade de crescerem, de crescer juntos, um com o outro. O 3.2 diz assim: os ataques vêm de todos os lados para destruir os valores. Devemos vigiar e orar, porque os ataques são frequentes e o mundo jaz no maligno. Ataques da sociedade organizada, que se organiza para atacar e até para criar vários fatos que não são reais, onde fala muitas vezes de homofobia que não é homofobia. Então, dos congressistas que faz leis esdrúxulas, dos ataques da justiça, que talvez não se julga segundo a justiça. Então ainda tem mais para completar o ataque do inimigo de nossas almas. Então, precisamos, nos dias de hoje, professores e professoras, batemos sempre nessa tecla, de igrejas fortes, para serem guardiões dos princípios éticos e morais fundamentais contra os ataques à família. O 3.3 diz assim: meios para contornar os problemas conjugais. Então, no 3.3 nós vamos ver vários aí, você pode acompanhar na sua lição. Você vai ver, precisamos tolerar as diferenças. O casal são dois diferentes. Um procurar fazer o outro feliz, e aí os dois são felizes. Precisamos pensar para falar e agir. Não fala o que se pensa. Não age da maneira que pensa. Você imagina você encontrar uma pessoa se esmurrando num lugar, e aí você vai dizer: esse cara é doido, dando tapa na cara, mas você não vai encontrar, porque ele não quer machucar ele mesmo. Então é isso que os dois, o casal, os dois são um. Então, se são um não pode machucar-se, porque ele está machucando a si mesmo. Se você ofende sua mulher, você está ofendendo a você. Então, é importante que entendamos que somos um em Cristo, e que o casamento tem um significado tremendo. É o significado de Cristo, e a igreja é a esposa, o marido e a esposa. Que aí diz: vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Veja, marido, a responsabilidade que a si mesmo se entregou por ela. Então você precisa dar na vida por sua esposa. Precisamos saber que toda ação gera uma reação. Então muitas vezes é melhor ficar calado. Cale-se.
E espera a hora certa para falar, para que a sua ação não gere uma reação que talvez acabar depois de divórcio. É preciso ter acordo entre os casais. Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Tem que entender isso. O poder aquisitivo não dá para tantas coisas. Então a inversão de papel é saudável. A inversão de papéis não é saudável. A inversão de papéis não é saudável. A falta de tempo com a qualidade para o cônjuge e filhos, pela correria do dia a dia, também não é saudável. A ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. Muitos convivem com pessoas que não têm a menor capacidade para educá-los. Então, meus queridos, é preciso que a família tenha diálogo, clareza, educação e respeito e verdade. Concluindo, os desafios são evidentes e enormes, mas recai sobre cada um de nós a responsabilidade de fazer a nossa parte para proteger a família e dar uma resposta adequada à sociedade, dentro dos princípios da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os internautas. E espero vocês na próxima aula, na aula 7. Estou aguardando cada um de vocês. Não se esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.